Então, bom dia, pessoal. Estou aqui hoje para mostrar para vocês minha participação nas trilhas de IoT, Machine Learning e Data Science no TDC de 2018 lá em Florianópolis. Tentei resumir aqui os aspectos que eu achei mais interessantes, tá? Não sou especialista nesses temas, apesar ainda de a gente trabalhar num projeto que envolve IoT, mas acho que vai ser legal compartilhar pelo menos alguns conceitos que deu para absorver lá no evento. Então, meu nome é Hugo, trabalho como arquiteto, estou na NDD, se somar idas e vindas, já há mais de 10 anos. E hoje estou no time da ArcSide, a gente desenvolve um projeto que tem a ver com IoT, tá? E agora, mais do que nunca, vai passar a olhar com outros olhos para esse tipo de tecnologia. Então, eu participei de 3 dias lá no TDC, no dia 18, 19 e 20. Uma trilha a empresa patrocinou, as outras 2 eu fiz questão de ir, tá? E foi exatamente nessa sequência. Primeiro eu vi IoT, depois Machine Learning e Data Science. E hoje eu vou inverter a ordem, tá? Porque durante essa semana eu percebi que Data Science é algo muito maior, tá? Então faz sentido eu começar falando por Data Science e vocês vão ver que os assuntos vão ir encaixando, né? Inclusive eu já dei essa sugestão lá na sexta-feira lá para a organização do TDC e o TDC São Paulo já está com não sei se tem a ver com a minha sugestão, mas a trilha de Data Science já está na terça-feira, que é o primeiro dia. Depois vem Machine Learning, Big Data e etc. Então por que eu quis ir nessas trilhas, né? Eu vou no TDC desde 2010 praticamente. Faltei acho só um ano. E eu sempre fui nas trilhas de programação, desenvolvimento, arquitetura e por último ali nas de métodos ágeis, né? E dessa vez eu resolvi, vamos dizer, inovar na busca de conteúdo e eu resolvi olhar sobre Data Science, Machine Learning e IoT. Por quê? Porque são buzzwords do momento, né? Não do momento de agora, já vem de alguns anos já, né? E eu estava pesquisando sobre isso e senti necessidade de correr um pouco mais atrás desse conteúdo, tá? Então, começando a explicar o que é Data Science. Tá? Data Science, um dos palestrantes definiu como um grande guarda-chuva, né, de assuntos que envolvem desde matemática, estatística, envolve conhecimento de negócio específico e também envolve desenvolvimento de software, né? Então, ele é uma disciplina que tem várias áreas, né? Vocês podem perceber ali, Data Mining está dentro de Data Science, próprio Machine Learning, Big Data, redes neurais, inteligência artificial, enfim, muita estatística. Algumas das palestras eu me senti assim um ignorante, porque eu não estava entendendo muitas coisas. Eles mostravam fórmulas e estatísticas e realmente eu senti que estava faltando conhecimento para mim estar entendendo melhor, né? Inclusive, uma menina de 20 anos apresentou uma palestra sobre redes bayesianas. Muito boa a palestra dela, ela dominava o conteúdo e eu não dominava. Eu não sabia o que ela estava falando direito, né? É algo que a gente tem que realmente fazer uma crítica se a gente está indo a fundo nessas áreas e às vezes a gente precisa entender um pouco mais, né? Só por curiosidade aqui, quem que seria capaz de definir o que é uma rede bayesiana? Ergue a mão, por favor. Eu não vou perguntar, mas só ergue a mão. Pouca gente, né? E eu entendi lá, a gente já tinha estudado na faculdade, visto teoria, mas acaba esquecendo, né, que redes bayesianas são utilizadas para a gente provar modelos probabilísticos, né? É bem utilizado para esses cenários. Ok, então o que é Data Science? Data Science, então, é uma interdisciplina que analisa os campos de métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas que extraem conhecimentos a partir de dados, tá? Então, ele é muito amplo. Ele trata de dados não estruturados, de dados estruturados e vai formulando, eles chamam de insights também, sobre algum aspecto que aqueles dados querem nos dizer, mas a gente não tem condições de saber, né? E o que o mercado quer sobre um data science, né? Um cientista de dados, vamos falar assim? Vários palestrantes, tá? Eu tirei isso aqui das palestras, 2 deles pelo menos citaram que o cientista de dados hoje é um unicórnio. É um profissional raro de se encontrar, tá?
E não é por menos, tá? Porque se vocês olharem aqueles círculos, o unicórnio, que seria o cientista de dados, ele está no meio. Por que ele está no meio? Porque ele precisa ser um cara que domina a área de matemática e estatística, domina a área de ciências da computação e domina a área de inteligência do negócio. Para ele poder conduzir pesquisas, desenvolver softwares, né, e aplicar os algoritmos de machine learning, que a gente vai ver para frente, para chegar num resultado. Esse tipo de profissional é aquela mosca branca, difícil de achar, né? O que ficou claro, então, nessa palestra também, nessas palestras? Como esse cara ele é praticamente inexistente, não adianta eu abrir uma vaga aqui na empresa, eu quero contratar um cientista de dados, tá? E colocar ele dentro de um dos nossos produtos e esperar que saia algum resultado dali. Todos os palestrantes eles falavam que Data Science deve ser uma área específica da empresa, um setor, onde eu vou ter um engenheiro de Big Data, um engenheiro de Machine Learning, um engenheiro de Test Mining, etc. Né? Vou ter várias pessoas que conseguem, inclusive um especialista em estatística, que conseguem atender essas áreas do Data Science para chegar em algum resultado. Tá? Então, não era algo que eu tinha essa percepção, eu imaginava que a gente conseguiria ter alguns profissionais atuando dos produtos, mas assim, para mim ficou bem claro pelas experiências dos palestrantes que precisa ser um setor específico. E como é que é então o processo? Explicando um pouquinho, né, do que o Data Science prega, né, como início de um trabalho. Primeiro, entender sobre o negócio e fazer algumas perguntas em relação ao que é necessário, o que dá de explorar como uma nova alternativa. Segundo, é obter dados, levantar dados sobre aquele negócio, né? E aí aplicar técnicas de data mining, que é a mineração de dados. No segundo, a partir do momento que você tem dados, você tem que limpar esses dados, achar o que tem de bom, o que tem de ruim, preencher dados que estão faltando, né? Essa é uma técnica chamada data cleaning. Depois explorar esses dados a partir de uma formulação de hipóteses do que pode acontecer a partir dos dados que vocês têm, né? Por fim dessa exploração e dessas hipóteses levantadas, surge um momento daí de algo mais em relação ao negócio, que é feature engineering. É você ter a oportunidade de levantar algumas características que você pode agregar no produto em relação a essa descoberta do Data Science. Você vai então daí criar modelos preditivos de dados. O que seriam modelos preditivos? São modelos que vão prever alguma coisa que vai acontecer, você tem que validar eles. E aí também vem outra parte importante, que não adianta eu ter tudo isso se eu não conseguir mostrar e representar. Então tem que trabalhar com ferramentas de visualização de dados. E por fim, voltar nesse ciclo de novo para entender uma nova característica, levantar novos dados, agregar mais dados a esses modelos e fazer com que esse ciclo fique cada vez mais rico. Tá? E cada uma dessas etapas entra todas aquelas áreas que a gente conversou lá, que eu mostrei ali no início. Bom, eu fiz aqui um compilado de ferramentas que foram apresentadas nas palestras, o pessoal acabou falando sobre várias delas, tá? E como vocês podem ver, quando o assunto é Data Science, entra em linguagens de programação, entra em plataformas, né? Entra em ferramentas específicas para Machine Learning. Uma ferramenta lá muito comentada foi o TensorFlow do Google. O Spark também da Apache, Hadoop, enfim, várias dessas ferramentas cada um dos palestrantes apresentaram. Então, eu acho que é interessante botar isso aqui no slide para que vocês tenham ideia e quando tiver alguma necessidade, queiram pesquisar, vocês olham isso aqui e vão na ferramenta específica ali. Outra linguagem que eu acho que vale a pena destacar pelos palestrantes, o Python. O Python ele tem uma vasta, assim, como é que a gente chama? Um grande engajamento da comunidade para desenvolver bibliotecas que auxiliem em Machine Learning e Data Science. Tá? Então, muitos dos cientistas de dados acabam utilizando o Python. Inclusive, aqui na empresa a gente tem um desenvolvedor que é o Stefano, né, irmão do Douglas. Ele fez um TCC sobre mineração de texto para encontrar significados no textos e palavras-chave.
e ele fez utilizando o Python. Então, se vocês quiserem alguma dica de como iniciar, ele é o cara aí para começar a tirar as dúvidas de vocês, pelo menos as básicas, né? E aqui, então, já estou destacando alguns momentos das palestras, tá? Essa aqui é uma palestra do Tássio Medeiros, que ele falou sobre como extrair o máximo de seus dados, e ele apresentou essa pirâmide. Convido vocês a fazer uma reflexão em relação aos nossos produtos, em que nível da pirâmide a gente se encontra, né? Nível de dado, nível de informação, nível de conhecimento e nível de sabedoria. Eu acredito que grande parte dos nossos produtos estão em dado e informação. Alguns produtos conseguem, vou dar um exemplo, eu não conheço todos, alguns produtos conseguem atingir ao nível de conhecimento, por exemplo, lá na troca de um suprimento numa impressora, nós temos um produto que consegue dizer que vai acabar daqui 8 meses e 2 semanas. Isso é uma programação, né? É um forecasting de uso do suprimento. Então foi utilizado algumas técnicas, então já está começando a explorar e obter conhecimento em cima do dado. E por fim, a sabedoria é onde você realmente está aplicando o machine learning e tu está sempre aprendendo com aquilo e aí tu consegue tirar muito mais do produto, tá? Não preciso nem dizer que quando você sobe o nível da pirâmide, a tendência de você ter resultados de negócio muito melhores é maior, né? E, de novo, na palestra, ele apresentou algumas métricas que são interessantes quando a gente vai estar tratando e olhando os dados, tá? Por exemplo, métrica qualitativa, para que ela serve? Ela serve para a gente descobrir algumas coisas em relação aos dados. E métricas quantitativas para a gente provar que aquilo realmente está correto, né? Métricas exploratórias para a gente conseguir investigar em relação aos dados. E métricas reportáveis para que a gente consiga monitorar se aquilo que foi observado está correto, né? Métricas de vaidade. Esse aqui foi um momento legal que ele falou que tem que ter métrica de vaidade, que significam que você achava que aquilo ia acontecer e aquilo realmente aconteceu, então é métrica para você se orgulhar. E métricas acionáveis são métricas que fogem do padrão, mas que te dão uma tomada de ação. Você tem que se preocupar com elas para você se aprimorar, né? Métricas atrasadas, ele explicou que em alguns momentos a gente espera que na aplicação de alguns algoritmos a gente espera algum resultado e ele acaba vindo depois que o modelo vai evoluindo. Mas ele considerou importante você ter essa noção que ela ocorreu atrasadamente, o porquê para você entender, né? E adiantadas são aquelas métricas que você já vê claramente o que vai acontecer. Então você já pode esperar por elas, né? Se elas não ocorrerem, algo está errado. Por fim, então, temos métricas correlacionadas para você poder prever alguma coisa. Então você começa a relacionar dados, métricas de dados, para você conseguir prever. E casuais são aquilo que está fora da curva e você tem que agir em relação àquela métrica, né? Esse aqui, a palestra dele era sobre como os usuários estavam usando a ferramenta. Ele apresentou lá um sistema e é bem legal. Foi assim um resultado que uma máquina conseguiu chegar, um algoritmo, né, aplicado, conseguiu chegar no resultado de como a aplicação deveria ser desenvolvida perante o uso do usuário no sistema. Tá? Algo que bem interessante que a gente pode estar começando a olhar aí com mais cuidado. A gente sempre acha que o usuário quer isso, né? Não vamos olhar para o que o usuário quer, vamos olhar o que ele está fazendo e poder prever para melhorar. Beleza, então, só para terminar, a Data Science foi a trilha que eu mais senti dificuldade de participar, porque envolvia muitas palestras técnicas, mas boa parte delas também eles introduziam como um assunto amplo, voltando naquele guarda-chuva lá, e deu para entender que, bom, tem que se especializar mais para poder falar sobre o assunto, né? E também teve palestras até repetidas. Essa palestra que depois eu vou citar ali de Machine Learning, ela também ocorreu na trilha de Metadata. Só para a gente entender que os assuntos estão casados, né? Bom, então vamos falar sobre Machine Learning. Essa aqui já foi uma trilha legal. Gostei mais da trilha de Machine Learning porque ela estava mais aplicada, com mais exemplos e resultados, né? E o que é Machine Learning? Então, Machine Learning é um subset, é uma parte de inteligência artificial
que explora, né, o uso de técnicas em estatística para dar aos computadores habilidades de eles aprenderem sobre alguma coisa sem que um desenvolvedor vá lá e indique para o programa que ele tem que fazer determinada situação, né? Eu achava que era um termo novo, ele não é tão novo, tá? Já é usado há um bom tempo. E o pessoal apresentou em várias palestras esse conjunto aqui que representa o subset de inteligência artificial. Inteligência artificial é um assunto debatido desde 1950, isso acabou me surpreendendo até. E o que engloba inteligência artificial, né? É programar para que as máquinas tenham capacidade de aprender e reagir como humanos. Então isso a gente assiste vários filmes aí sobre inteligência artificial e fica bem claro, né, essa intenção dessa área. Já machine learning, uma parte então de inteligência artificial, são algoritmos que têm a habilidade de aprender, né, sem que o desenvolvedor programe ele para fazer aquele resultado. E agora, por último, a partir de 2010, meio que o pessoal chamou de uma ruptura em relação à aplicação de IA, que é o conceito de Deep Learning. Tá? Deep Learning, então, já é um subset de Machine Learning, onde ele retira a parte que o usuário ou o desenvolvedor passa informações para o algoritmo e ele coloca rede neural, outra redezinha aí para nós estudar, rede neural para aplicar vários algoritmos e chegar no mesmo resultado que o Machine Learning. Tá? Aqui tem uma figura que explica melhor. Ó. Vamos imaginar então um algoritmo de reconhecimento de imagem. Tá? Então aquele fusquinha ali é um input, é uma imagem de entrada. Aí tem um cara chamado Feature Extraction, que seria a extração de característica. E isso geralmente no Machine Learning são dados que o desenvolvedor, ou quem está criando essa máquina de aprendizado, passa para o algoritmo de classificação. Então ele passa como se fosse tags, né, para o algoritmo de classificação. E aí o algoritmo vai lá e consegue dizer se aquilo é um carro ou não é um carro. Tá? O Deep Learning, então, ele retira esse Feature Extraction do papel de um desenvolvedor, de atuação de um humano, e ele utiliza a rede neural, que está representado aqui por essas bolinhas, né, e essa relação entre elas, onde ela vai aplicar diferentes algoritmos para conseguir classificar de maneira autônoma a saída daquela imagem, se é um carro ou não. Então ela realmente está aprendendo mais do que o Machine Learning, ela está menos dependente de humanos. E rede neural, só para quem de repente não está aí com a memória fresca da faculdade, também é um modelo de aplicação de algoritmos onde a gente tenta simular o cérebro, como os neurônios funcionam, que são nós interligados. Existem nós de entrada, que recebem o input de dados, existem nós intermediários, que fazem o processamento desses dados, e existem nós de saída que dão o resultado, né, a saída, e atestam se aquilo está correto ou não. Cada vez que a saída cada nó tem um peso, tá? Ele começa leve, ou seja, a rede é ignorante ao assunto. Cada vez que ele vai acertando o resultado, os nós vão ganhando pontuação e vai aumentando o peso e o conhecimento da rede neural. É um assunto bem complexo, tá? Mas enfim, tá auxiliando aí em alguns papéis já em softwares bem elaborados. 3 pilares, então, do Machine Learning, tá? Que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e reforço de aprendizado. O aprendizado supervisionado, lá eles deram bastante ênfase, que são algoritmos que utilizam um gabarito como resposta, então eles fazem um serviço e depois eles conferem, né? São algoritmos utilizados para predição de dados. Eles são considerados algoritmos clássicos, porque são mais antigos, né? E eles têm um grande poder de asserção. Os algoritmos que que não têm supervisão, né? Eles são utilizados para descobrir padrões, são utilizados para explorar novos cenários, tá? Ele faz geralmente agrupamento entre um item e outro, no caso aqui um exemplo, usuários e itens, em que encontram características comuns para gerar novos insights, né? E eles geralmente são meio de uma nova descoberta e não o fim, eles não dão o resultado, eles só provêm uma nova ótica para aquele algoritmo.
E os algoritmos de reforço de aprendizado basicamente são utilizados para retroalimentação de um modelo de dados, né? Eles ficam atestando que aquilo está correto ou não. Geralmente ele acaba otimizando os parâmetros, depois eu vou mostrar um exemplo ali disso. São considerados também modernos e eficientes. E aqui tem toda a família, né? Então, Machine Learning, os 3 pilares, e as áreas e os seus, vamos dizer assim, tópicos de algoritmos, né? Vai ter vários algoritmos de decisões em real time, vários algoritmos de forecasting, de predictions, de classificação de imagem. Então, a maioria dos palestrantes mostravam essa imagem para a gente entender que existe muito algoritmo para aplicar em Machine Learning, tá? Recomendação, usar então aquelas plataformas, porque aquelas plataformas já têm esses algoritmos implementados. No início, ele diz assim, não tenham pretensão de criar um algoritmo de Machine Learning, porque eles realmente são complexos, mas saibam para que eles servem, para que a gente possa estar aplicando, né? Plataformas então focadas aqui em Machine Learning, o TensorFlow, IBM Watson. A Google tem uma plataforma própria, né, de Machine Learning, que está o TensorFlow, o Spark da Apache, Hadoop, a Amazon também tem uma plataforma disso, o Azure também, de novo ali o Python e uma linguagem que também está sendo bem falada é o R, tá? Uma linguagem para Machine Learning. Então aqui agora vou destacar 2 palestras, que foi as que eu mais gostei, tá? A palestra sobre o uso de Machine Learning dentro da Globo.com, o Renan Oliveira apresentou. Então ele começou explicando que a Globo.com tem 86 milhões de usuários diferentes por dia usando ela, né? Então são muitos usuários, muitos interesses, muitos padrões que eles acabam formando, muitos segmentos de uso, milhares de conteúdos. Eu não sabia a quantidade de conteúdos que o Globo.com tem, mas ele apresentou assim, vocês não fazem nem noção, passa assim de milhões de artigos publicados. Então eles têm muitos termos, muitos tipos de audiência e eles chamam de história, que seriam as situações como se fossem jornadas de usuários, né? Aí ele destacou que eles aplicam lá 3 tipos de machine learning, tá? Que é filtro colaborativo baseado em conteúdo e conteúdos com mais acesso. No primeiro tipo, que é filtro colaborativo, né? Ele destaca que eles começam a analisar as pessoas que estão usando e vão agrupando elas em grupo de pessoas que gostam das mesmas coisas, tá? O nosso amigo Marlinho não veio aqui, eu ia fazer uma piada do Botafogo, já estava pronta, mas ele, né, não compareceu. O cara lá, o palestrante, também era botafoguense. Então ele acabou dizendo, o João gosta de Fórmula 1 de basquete do Botafogo, né? O Mário gosta também de Fórmula 1 de basquete do Botafogo. Então qual é a chance do Pedro também gostar de basquete, já que ele gosta de Fórmula 1 e Botafogo? Então esse algoritmo vai preencher aqui e sugerir que ele goste de basquete também, porque um público semelhante gosta de basquete. Aí fizeram uma brincadeira que fazer machine learning com dados de torcedores do Botafogo é muito fácil, não dá 10K de massa de dados de análise, né? Mas enfim. O Content Base, então ele começa a analisar e ele precisa ter informação de quem é o usuário para ir categorizando o que o usuário vai acessando. Se o usuário cai na página do Globo Esporte e começa a olhar muito conteúdo de surf, o Globo.com vai sugerir assuntos relacionados a surf. Se o cara acessa muito futebol, Flamengo, etc., o conteúdo vai começar a mostrar coisas relacionadas ao Flamengo, tá? Então tem um algoritmo de machine learning específico para isso. E o algoritmo de top, que ele formula lá as mais acessadas e sugere para as pessoas, é quando ele não tem noção nenhuma de quem é o usuário. Ele não consegue fazer isso aqui, agrupar o usuário, e não consegue também rastrear o uso daquele usuário. Aí ele sugere a que o pessoal está mais olhando e deu para a bola, né? Ele até mostrou um exemplo assim, eu não tinha noção e não imaginava que quando eu acessava o Globo.com ia aparecer um conteúdo diferenciado do que o Ramon, por exemplo, acessando o Globo.com.
Depois vocês façam o teste com o usuário logado, não sei se vocês têm o usuário da Globo ali. Você consegue ver que não muda toda a página, mas alguns artigos ou outros que aparecem, eles são diferentes. Então já está sendo aplicado isso de verdade, né? Content Base, então, né, ele analisa coisas parecidas que os usuários usam, ele tem uma rápida atualização, porque conforme vai usando, vai atualizando. É preciso conhecer o usuário. O Spotify usa isso para formar listas automaticamente, né? Por isso que eles conseguem fazer uma lista com grande grau de acerto. E eles usam esse algoritmo aqui que é TF, IDF, é Term Frequency e Inversion Document Frequency. O que é isso? Ele tem, vamos imaginar uma matéria que tem tags, então aquelas tags são a frequência dos termos. Então uma tag Flamengo, ela vai ter várias matérias com aquela tag marcando Flamengo, porém uma tag arquitetura também vai ter várias ocorrências da palavra arquitetura dentro do texto. Então ele faz uma ponderação entre o termo está taxado na matéria ou o termo está dentro da matéria. Uma palavra arquitetura, então, ele não pode, ele tem que tirar o peso do conteúdo para não sugerir algo errado. Então ele faz uma balança entre tag, o termo na tag, e termo do conteúdo. Porque tem palavras que são usadas para meios diferentes, né? A arquitetura pode ser arquitetura de software ou arquitetura de civil lá, né? Ele deu esses exemplos. E a semântica que eles usam são tags, né? Para eles conseguirem encontrar de uma maneira legal esses materiais. Filtro colaborativo, então, eles olham usuários parecidos, coisas que os usuários fazem de maneira semelhante. Ele é mais assertivo, porém ele tem uma atualização lenta, ele precisa ter um alto volume de uso para você conseguir analisar. E a Amazon usa ele, né? Vocês já devem ter visto que a Amazon consegue sugerir livros para nós com uma maneira bem interessante. O cara que comprou o livro tal, já vamos sugerir esse outro livro porque o outro cara com esse perfil comprou também, né? A Netflix também usa nos filmes para sugerir, e ela usa esse algoritmo ALS. ALS é Alternating List Square, que é alternando quadros mínimos de dados. Ele cria basicamente uma matriz, tipo usuário, filme, e vai colocando as avaliações dos usuários para cada filme. Só que nem todos os usuários avaliam todos os filmes. Aí esse algoritmo ele vai preenchendo com uma média, vamos dizer assim, como se os usuários que não avaliaram, usuários semelhantes a eles, como avaliariam. E aí ele começa a preencher essa tabela para daí dizer, ó, esse filme eu acho que você ia gostar. É bem interessante, ele mostrou um exemplo lá que eu não vou saber demonstrar para vocês aqui, mas se vocês procurarem por ALS no Netflix, vocês vão achar muito material. E os tops, né, conteúdos mais vistos, e porque eles não sabem nada sobre o usuário e geralmente resolve o problema de notícia bombástica, né? E ele até brincou que o pessoal do Globo.com gosta muito de tragédia. Tragédia, aconteceu tragédia, bombou, ele já pode botar lá na lista de tops, né? Essa aqui já é uma outra palestra que repetiu na trilha de Machine Learning e Data Science, que é Explainable Machine Learning, do Gabriel Sacca. Ele está mostrando um pouquinho aqui de como que faz uma análise de imagem utilizando Deep Learning e rede neural ali. Tem a imagem original, quebra a imagem em várias partes e distribui para os nós ficar buscando o que essas partes seriam. E o resultado é isso aqui, ó. Uma determinada parte, só a cabeça do sapinho, tem 54% de chance de ser um sapo. Mas veja, é uma outra imagem que ele analisou, não a mesma imagem, né? Só essa parte de baixo que ele separou, ele imaginou que pode ser 0,7 de chance de ser uma mesa de sinuca com 3 bolas e um taco. E a outra parte, 0,5% de ser um balão. Aí então ele vai formando como se fosse, na rede neural ele vai formando vários nós e depois eles vão convergindo para ver se o resultado melhor de pontuação consegue ser assertivo. Tá? Bom, então a última trilha, talvez a trilha que a maioria de vocês já tenham contato, tá? Que é a de IoT. Teve palestras bem legais, 3 palestras que eu vou mostrar aqui. Teve 2 palestras que eu achei assim, que foi meio um jabá sobre plataformas. O pessoal tem isso no TDC, o pessoal trabalha naquela empresa e daí se preocupa com explicar muito da plataforma e pouco daquele case, né? Mas enfim, eu achei bem legal até para a gente conhecer, tá? O que é então, só uma breve
explicação do Machine Learning e por que eu acho que também está ligado à Data Science. Do ponto 1 ao 3 seria conectar um dispositivo na rede, né, conectar e coletar dados dos sensores e conectar a um servidor e passar esses dados via uma camada de transporte, fica muito dentro do Internet of Things. Porém, quando ele começa no passo 4 ali, análise de dados, a parte aqui de valor para o humano, o que aquele dado tem valor para o usuário, etc., ele já começa a entrar numa área de Big Data, Machine Learning e Data Science, tá? Então, quando a gente trabalha com IoT só no dispositivo, coletando dados, ok, IoT quando ele começa a subir para a nuvem, para analisar aqueles dados, é inevitável que caia em Big Data, que caia em Machine Learning, etc. Tá? Foi a percepção que eu tive e boa parte das palestras eles também citavam isso. Algumas ferramentas, tá, que eles destacaram lá, eles destacaram muito a AWS e Google, tá, que foram 2 palestras lá que foram bem focadas nessas plataformas, mas também falaram sobre o Azure e próprio IBM. E eu recomendo que vocês, quem quiser conhecer sobre IoT, dê uma olhada nessas plataformas. E isso serviu também para a gente conversar aqui na empresa, porque a gente estava querendo ir por uma linha de monitorar devices aqui. E essas plataformas, Azure e AWS, já fazem isso. Então, qualquer device que pode plugar nessas plataformas, ele vai reconhecer o device, vai dar um serial para o device, vai armazenar os dados do device, vai saber se está ligado ou não, enfim. Então, a gente tem que ir para uma... Aqui na empresa, a gente vai acabar indo para uma linha de especializar em negócio aquele dado que a gente está lendo e não ficar simplesmente monitorando o dispositivo, né? Porque daí nós vamos entrar em concorrência com grandes plataformas, e aí já sabemos o resultado, né? Aí, 3, então, palestras, rapidinho. Infelizmente, eles não disponibilizaram os slides para mim deixar um pouquinho mais rico aqui, mas vou brevemente explicar para vocês. A Senior, quem não conhece a Senior, é uma empresa de RP aqui de Santa Catarina, que tem grandes clientes. Eles estavam querendo inovar, criar uma área de inovação, tá? Pegaram os principais clientes deles de RP do agronegócio, então não é o ramo que eles atendem, agronegócio, eles atendem como solução de RP, mas entraram em contato com o pessoal para descobrir o que eles poderiam desenvolver para ajudar o negócio. No caso aqui, a Urbano, que é aquela fábrica de arroz, tá? De Jaraguá, fez a parceria com a Senior para eles desenvolver uma solução um dispositivo IoT para monitorar os silos de secagem do arroz, os níveis do silo, a temperatura, a qualidade, etc. Manutenção, todo o processo lá eles fizeram um projeto para monitorar. Por quê? Porque existem sensores, tá? Mas eles são muito caros e eles estavam tendo que fazer alguns trabalhos manuais e trabalhar em silo tem um alto risco, tá? Não sei se alguém já soube aí, mas de vez em quando a gente escuta notícias que acontecem acidentes fatais dentro desses silos. Então a Urbano, em parceria com a Senior, fez essa plataforma, é um IoT, um dispositivo que fica monitorando esses silos, tá? O Márcio Jasinski, ele apresentou esse case na IBM e eles foram lá para Las Vegas apresentar o projeto. Eles consideraram um case de sucesso, estão inovando e estão considerando isso uma forma de abrir novos negócios na Senior, que era muito focada em RP, né? Agora ela já está focando em outros ramos. Ele fez a demonstração, mostrou lá para nós, bem legal, tá? Uma pena não ter os slides aqui. Outra palestra que eu fui, que achei muito legal, Aleu Ehara, que é um japonês que... Palestra japonês sempre é boa, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Ele mostrou também sobre inovação da Alelo. A Alelo é uma empresa de benefícios, geralmente para vale alimentação e refeição. E eles fizeram uma parceria com a Ford, e eles têm o Alelo Auto, que é um cartão de abastecimento de carros, tá? Desenvolveram então um aplicativo que aparece através do Ford Sync no painel da Ford, e aí via comando de voz, ele dizia que queria fazer um abastecimento, o próprio aplicativo ia lá, buscava o posto mais próximo e mostrava o saldo para ele para ver quanto é que ele podia abastecer, tá? Bem legal também. Esse aqui, se vocês procurarem na internet, vai ter o material dele sobre inovação e esses cases aqui. E por último, então, último slide aí, para a gente terminar a apresentação, foi o que mais mexeu comigo, assim, sobre como a gente é leigo em relação a esses assuntos. Essa aqui é a palestra do Lucas André Farias,
Ele é um cara assim perito em segurança de dados, perito em criptografia, assim mostrou um nível de conhecimento bem elevado. E ele fez uma apresentação de um algoritmo que essa câmera aqui, por exemplo, que está me filmando, se ela não tivesse captação de som, por exemplo, ia sair só a minha imagem, né? E se ele focar a imagem, se é uma câmera boa com mais de 2000 frames por segundo, ele deu alguns exemplos, e focar aqui, ó, em alguma coisa na sala, por exemplo, essa garrafa d'água, alguma coisa específica, focar aqui naqueles frames ali e ficar analisando a movimentação, são movimentações microscópicas que a gente acaba não vendo, da minha frequência de voz aqui, esse meu timbre elevado de voz, né? Ele consegue, através da análise de imagem, reconhecer e regravar o som que eu estou aqui falando para vocês. Tá? Inclusive, daí tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês para encerrar essa apresentação. E ele disse, e falou para nós, e é verdade, ele disse, ó, depois dessas palestras, vocês vão olhar câmeras de segurança e vão fazer igual os jogadores de futebol, tentar botar a mão na frente, ou vão tentar falar baixo para não escutar, porque realmente, só analisando a imagem hoje já é possível resgatar o que as pessoas estavam conversando, ou que música estava tocando e etc. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se vai sair o som aqui. Sound hits an object. It causes that object to vibrate. The motion of this vibration creates a subtle visual signal that's usually invisible to the naked eye. In our work, we show how using only a video of the object and a suitable processing algorithm, we can extract these minute vibrations and partially recover the sounds that produced them, letting us turn everyday visible objects into visual microphones. In the silent high-speed video shown here on the left, we see the leaves of a potted plant shown on the right. Então eles botaram uma câmera para filmar essa planta, a câmera vai ficar focada nesses frames e depois ela vai rodar um algoritmo em cima da imagem para descobrir esse som. Esse foi o som que rodou durante a filmagem. Um som bem claro, né? Even when we play the video in slow motion here, the vibrations caused by the music are so subtle that they move the plant's leaves by less than 1/100th of a pixel, making the plant appear still to the naked eye. But by combining and filtering all of the tiny motion happening across the image that you see, we are able to recover this sound. Então, é um som metalizado, né? Ele não consegue ser claro como nós aqui falando, mas ele consegue reproduzir, de certa maneira, o que estava acontecendo naquele ambiente, que foi só uma gravação de imagem sem som nenhum, né? Isso causa para nós assim alguma preocupação com segurança, que quando a gente desenvolve algum dispositivo que tem câmera, ou até os nossos celulares, eles falaram que aqueles ataques que o pessoal utiliza a câmera, eles conseguem facilmente pegar o que está acontecendo no ambiente aplicando esses algoritmos aí. E é um algoritmo público, está na internet, o pessoal baixa, usa, passa a imagem e já dá o resultado. E era isso então que eu tinha para mostrar para vocês. Eu sei que eu não consigo explicar detalhadamente sobre cada um das palestras que eu vi, porque como eu falei, foi uma ida para adquirir conhecimento, tá? Para mim ver que tem muito mais para aprender nessas áreas do que a gente imagina.